O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é dia 287 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Estamos lendo a sua segunda parte, A Vida em Cristo, na sua segunda sessão sobre os 10 mandamentos. Hoje nós leremos dos números 2258 ao 2266. Artigo 5º. O quinto mandamento. Não matarás. Êxodo 20, versículo 13. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Mateus 5, 21, 22. A vida humana é sagrada porque desde sua origem ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém em nenhuma circunstância pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Citação da Instrução Donum Vitae, da Congregação da Doutrina da Fé. O respeito à vida humana. O testemunho da história sagrada. A Escritura, no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim, revela, desde o começo da história humana, a presença da cólera e da cobiça no homem, consequências do pecado original. O homem se tornou inimigo de seu semelhante. Deus expressa a atrocidade deste fratricídio. Que fizeste? Perguntou ele. Do solo está clamando por mim a voz do sangue do teu irmão. Por isso agora serás amaldiçoado pelo próprio solo que engoliu o sangue de teu irmão que tu derramaste. Gênesis 4, versículos 10 e 11. A aliança entre Deus e a humanidade está cheia de lembranças do dom divino da vida humana e da violência assassina do homem. Pedirei contas do vosso sangue. Quem derramar sangue humano por mãos humanas terá seu sangue derramado, porque Deus fez o ser humano à sua imagem. Gênesis 9, 5 e 6. O Antigo Testamento sempre considerou o sangue como um sinal sagrado da vida. A necessidade deste ensinamento é para todos os tempos. A Escritura determina com precisão a proibição contida no quinto mandamento: não mates o inocente e o justo. Êxodo capítulo 23, versículo 7. O assassinato voluntário de um inocente é gravemente contrário à dignidade do ser humano, a regra de ouro e a santidade do Criador. A lei que proíbe tal homicídio é universalmente válida, obriga a todos e a cada um, sempre e em toda parte. No Sermão da Montanha, o Senhor recorda o preceito: não cometerás homicídio, Mateus 5, 21. Ele acrescenta a proibição da cólera, do ódio e da vingança. Mais ainda, Cristo diz a seu discípulo que ofereça a outra face e ame seus inimigos. Ele mesmo não se defendeu e disse a Pedro que deixasse a espada na bainha. A legítima defesa. A legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente, o que constitui o homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar duplo efeito. Um é a conservação da própria vida, o outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro, o outro não. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. É legítimo, portanto, fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida
não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, seu ato será ilícito, mas se a violência for repelida com medida, será lícito. Não é necessário para a salvação omitir este ato de comedida proteção, para evitar matar o outro, porque, antes da de outrem, se está obrigado a cuidar da própria vida. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica. A legítima defesa, além de um direito, pode antes ser um dever grave, para aquele que é responsável pela vida de outros. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. A este título, os legítimos detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis. Corresponde a uma exigência de tutela do bem comum o esforço do Estado, destinado a conter a difusão de comportamentos lesivos aos direitos humanos e às regras fundamentais de convivência civil. A legítima autoridade pública tem o direito e o dever de infligir penas proporcionais à gravidade do delito. A pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando essa pena é voluntariamente aceita pelo culpado, tem valor de expiação. Assim, a pena, além de defender a ordem pública e de tutelar a segurança das pessoas, tem um objetivo medicinal. Na medida do possível, deve contribuir à correção do culpado. Hoje, como catequese complementar, ouviremos a catequese sobre os mandamentos, do Papa Francisco, na audiência geral da Praça de São Pedro, do dia 10 de outubro de 2018. Bom dia, estimados irmãos e irmãs. A catequese de hoje é dedicada à quinta palavra, não matarás. O quinto mandamento, não matarás. Já estamos na segunda parte do Decálogo, aquela que diz respeito às relações com o próximo. Este mandamento, com a sua formulação concisa e categórica, ergue-se como uma muralha em defesa do valor básico nos relacionamentos humanos. E qual é o valor fundamental nas relações humanas? O valor da vida. Por isso, não matarás. Poder-se-ia dizer que todo o mal cometido no mundo se resume nisto, o desprezo pela vida. A vida é agredida pelas guerras, pelas organizações que exploram o homem. Lemos nos jornais ou vemos nos noticiários muitas coisas. A partir das especulações sobre a criação e da cultura do descarte, e de todos os sistemas que submetem a existência humana a cálculos de oportunidade, enquanto um número escandaloso de pessoas vive em condições indignas do homem. Isto significa desprezar a vida, ou seja, de certo modo, matar. Uma abordagem contraditória permite também a supressão da vida humana no ventre materno, em nome da salvaguarda de outros direitos. Mas como pode ser terapêutico, civil ou simplesmente humano um ato que suprime a vida inocente e inerme no seu desabrochar? Pergunto-vos, é justo eliminar uma vida humana para resolver um problema? É correto contratar um sicário para resolver um problema? Não se pode. Não é justo eliminar um ser humano, por mais pequenino que seja, para resolver um problema. É como pagar a um assassino para resolver um problema. De onde vem tudo isto? No fundo, de onde nascem a violência e a rejeição da vida? Do medo. Com efeito, o acolhimento do outro é um desafio ao individualismo. Pensemos, por exemplo, em quando se descobre que uma vida nascente é portadora de deficiência, até grave. Nestes casos dramáticos, os pais precisam de verdadeira proximidade, de autêntica solidariedade para enfrentar a realidade, superando os compreensíveis temores. Ao contrário, muitas vezes recebem conselhos apressados para interromper a gravidez, ou seja, é um modo de dizer, interromper a gravidez significa eliminar alguém diretamente. Uma criança doente é como qualquer necessitado da terra, como um idoso que precisa de assistência, como tantos pobres que têm dificuldade de ir em frente. Aquela que se apresenta como um problema, na realidade constitui um dom de Deus, que pode tirar-me do egocentrismo e fazer-me crescer no amor. A vida vulnerável indica-nos a saída, o caminho para nos salvar de uma existência fechada em si mesma,
e descobrir a alegria do amor. E aqui gostaria de parar para dar graças, agradecer a tantos voluntários, agradecer ao vigoroso voluntariado italiano, o mais forte que conheci. Obrigado. E o que leva o homem a rejeitar a vida são os ídolos deste mundo, o dinheiro. É melhor eliminar isto porque custará. O poder, o sucesso. Estes são parâmetros errados para valorizar a vida. Qual é a única medida autêntica da vida? É o amor. O amor com que Deus a ama. O amor com a qual Deus ama a vida. Esta é a medida. O amor com que Deus ama cada vida humana. Com efeito, qual é o sentido positivo da palavra não matarás? Que Deus é amante da vida, como há pouco ouvimos na leitura bíblica? O segredo da vida é nos revelado pelo modo como a tratou o Filho de Deus, que se fez homem a ponto de assumir na cruz a rejeição, a debilidade, a pobreza e a dor. Em cada criança enferma, em cada idoso débil, em cada migrante desesperado, em cada vida frágil e ameaçada, é Cristo que está à nossa procura. Está em busca do nosso coração para nos revelar a alegria do amor. Vale a pena acolher todas as vidas, porque cada homem vale o sangue do próprio Cristo. Não se pode desprezar o que Deus tanto amou. Devemos dizer aos homens e às mulheres do mundo: não desprezeis a vida do próximo, mas inclusive a própria, porque também para ela é válido o mandamento: não matarás. É preciso dizer a tantos jovens: não desprezes a tua existência. Deixa de rejeitar a obra de Deus. Tu és uma obra de Deus. Não te subestimes, não te desprezes com as dependências que te hão de arruinarão e te levarão à morte. Que ninguém meça a vida segundo os enganos deste mundo, mas que cada qual se acolha a si mesmo e aos outros, em nome do Pai que nos criou. Ele é amante da vida. Isto é bonito. Deus é amante da vida. E todos nós lhe somos tão queridos que ele enviou o seu Filho por nós. Com efeito, diz o Evangelho, Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu único Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!